Eu misturei aqui o verde grama com aquela mistura do verde oliva com verde pinheiro. E vou passar aqui, ó, na parte de baixo. E vou sombreando aqui. E venho com verde, aquele verde erva doce, misturado com o verde pistache. Para fazer aqui, ó, mais o meinho aqui da rama do pepino. Um pouquinho do verde mais escuro aqui. E essa rama, ela tem um risquinho aqui mais escuro. E vem com a parte mais clarinha aqui assim, ó. Ela tem um risquinho no meio. É porque não é que é um risquinho, tem um levantadinho aqui. Aí, vamos passar aqui no meio. Aqui. Vem com o claro, misturo aqui. Mais o meinho aqui, ó, que é a misturinha de verde pistache com erva doce. E aqui vai a misturinha mais escura, que é o verde oliva com o pinheiro e um pouquinho de verde grama. Vou fazer aquela partinha mais escura. E com erva doce mais clara. Não precisa ficar com a divisa evidente, não. É só... Até vou dar uma... Isso, melhorou ali também. Não deixar tão marcado, não. Aqui, vou passar um pouquinho mais de claro. Com mais escurinho, vem aqui. Um pouquinho do escuro aqui em cima. Um pouquinho aqui do escuro. Vou passar mais um pouquinho aqui. Aqui também já dá pra fazer o cabinho aqui do pepino. Vou colocar todo escuro. E aí, depois vem com o claro. Aqui. Agora com verde, com erva doce, dou uma clareada ali. Meu pincel tá meio grande. Trocar um pouquinho do erva doce aqui.
Vou aqui também, ó, um pouquinho mais. Olhando depois de longe, eu gostei muito desse cabinho aqui do pepino. Então, resolvi passar um pouquinho mais escuro nos outros para ficar mais ou menos dessa cor. Só mais do lado de baixo, que é onde fica a sombra. Mas aqui ainda temos que dar uma sombreadinha. Ó, ficar um pouquinho mais escuro aqui embaixo, fica melhor. Tô passando verde oliva com o pinheiro. E também tem outra coisa, ele tem um pelinho. Esse cabinho, ele é cheio de pelinho. Então, com um pincel filete da série 422, o 000, nós vamos fazer alguns pelinhos. Nós vamos fazer com a mistura do verde, tá até aqui, ó, verde grama com verde pinheiro e verde oliva, saindo aqui assim um pouquinho pra fora, ó. Pode fazer para um lado, para o outro, pequenininho. Eu tô fazendo até uns maiorzinhos aqui. E depois, ó, eu tô vendo aqui que ficou aqui o cabinho aqui sem fazer, ó, dessa folha. Vou fazer com esse pincelzinho mesmo. Aqui. E aqui dentro, faço uns pelinhos com o verde, o erva doce. Aqui dentro com erva doce. Quanto menorzinho você conseguir fazer, melhor. Ó. Faz pra fora. Não precisa ser só para um lado, não. Vai para um lado, ó, pro outro. Pra fora escuro e aqui dentro clarinho. Porque senão não vê. E vai fazendo em todo o galinho. Ah, outra coisa. Esqueci o nome disso aqui agora, gente. Esse cordãozinho que forma aqui, ó, você dilui bem a tinta. Pra fazer esse, é melhor... Esse aqui é bom pra fazer raminho reto. E esse aqui, que eu já nem não sei qual, é da Condor. Não dá pra saber nem número. Mas esses do capim marrom, ele é mais molinho aqui, ó. Mais flexível. Aí ele é melhor pra fazer bem diluída a tinta. Porque aí, ó, ele contorna ali, ó. E o outro não. O outro ele é melhor pra coisa mais retinha. Ele é mais durinho. E esse aqui, como ele é flexível, faz as voltinhas, ó. Deixa eu puxar pra cá um pouquinho. Vou fazer esse aqui, ó.
E os outros são da mesma forma. Vou fazer o pepino agora. Peguei aqui o erva doce, vou colocar aqui na pontinha. E nos risquinhos aqui, também vai aqui, ó, mas não até lá em cima, não. Só mais aqui no começo, lá pra cima vai, mas é bem pouquinho. Depois eu vou pegar um pincel menorzinho pra poder subir um pouquinho aqui. Deixei dar uma saidinha. Não dá nada, não. Aqui, ó. Nos risquinhos, eu vou pegar agora um pincel da série 421, o número 4. Vou subir aqui um pouquinho, apesar que ali na lateral tem que ser um pouquinho mais escuro. E aqui, depois tem que retocar, mas nós já vamos fazendo aqui, para ir já ficando marcado aqui. Não precisa subir até muito em cima, não. Só mais aqui, embaixo, e vai até no meio, mais ou menos. Agora, com o pincel número 8, eu venho com verde oliva, misturado com o verde pinheiro, de cima para baixo. Aqui, ó. E aqui nessa casquinha, ó, passa um pouquinho, tem uma bolinha. De repente, outra bolinha, uma levantadinha, que é por conta daquelas bolotinhas mesmo que tem, né? No pepino. Aqui na lateral a mesma coisa. De vez em quando uma bolotinha. Agora aqui no meio, vou passar o verde pistache e depois vamos fazendo os detalhes. Vou misturar um pouquinho do verde musgo para não ficar muito amarelo. Se eu ver que não fica legal, eu deixo mão. Deixa eu ver como que vai ficar. Vixe, ficou legal não. Acho que eu vou misturar um pouquinho do verde pistache na mistura de verde oliva com pinheiro. Deu mais certo. Aqui, ó.
Tá vendo que já dá pra ver os risquinhos aqui, ó? É essa a ideia de fazer antes, por isso. Escurecer aqui de novo. E aqui, entre um risquinho desse e o outro, ele é mais escurinho. Vou dar uma esfregadinha aqui para tirar aquele tom de verde que tava berrante aqui, como diz. Vou lavar meu pincel. Vou dar uma retocadinha aqui no verdinho. Erva doce. Só mais aqui embaixo. Acho que ele até subir muito. Agora, com verde pinheiro, eu vou passar em cima. Aqui. Agora com um pouquinho... Não, tá muito... Gostei aqui não, peraí, deixa eu dar uma clareadinha aqui. Parece que ficou muito. Com um pouquinho do verde oliva e pinheiro, eu vou colocar... Vou fazer um teste, ó. Vou pegar um pouquinho aqui, ó, em tinta. E vou dar um apertãozinho aqui, ó, onde tem as bolinhas. Aqui. Agora eu vou dar até uma amenizada aqui um pouquinho. Podemos depois até passar com o pincel número 0, é o ideal. Aqui, por fora, a gente passa primeiro um pouquinho desse aqui. Muito grande aqui, né? Ó, dá só uma clareadinha aqui perto. Bem pouquinho. Aqui, ó, mais na parte de cima, deixa eu pegar um pincel menor. Ó, peguei esse aqui, que é um número 2, mas bem gasto já, para poder passar aqui um pouquinho de claro por cima, de onde tem as bolinhas. Posso pegar aqui agora diluído, um pouquinho do erva doce. Dá uma pinceladinha no meio. E agora, onde tem mais bolinha, eu venho fazendo aqui umas manchinhas mais escurinhas.
E com o claro, dou uma passadinha, uma pinceladinha aqui em cima. Dou um apertãozinho aqui. No meio da bolinha escura. Acho que nem precisa pôr tinta no meio. Já ficou bom. Com um pouquinho do erva doce, eu vou colocar um pouquinho aqui de claridade para poder dar um volume. Aqui, bem pouquinho. Só mais na parte de cima. Aqui, ó. Vou passar um brilhinho aqui agora. Deixar assim um pouquinho mais de tinta. E aqui. Vou passar pro próximo. Mesmo processo. Vou pegar o verde, o erva doce. Vou fazer aqui embaixo. Esse eu vou subir um pouquinho mais. Aqui eu não fiz o risco, não fiz, mas é que ficou muito claro. Mas com o próprio, com a própria tinta aqui, dá pra fazer. Aqui, ele sobe aqui. Esse aqui eu vou fazer com esse pincel mesmo, porque ele é maior, aí já pode até ser um pouquinho mais largo. Não tem problema. Agora, aquele outro era muito pequenininho, o pepino. Vou subir um pouquinho mais aqui. Vou subir um pouquinho. Lavar meu pincel e vou pegar agora a misturinha de verde oliva com pinheiro e o pistache. Venho aqui nesses meinhos. Pode contornar primeiro, é até melhor. Primeiro contornar com verde oliva e pinheiro. Vamos lá, aqui, ó. E a mesma coisa. De vez em quando tem uma bolinha aqui.
Pode fazer umas maiorzinhas, umas menorzinhas. Vamos dar uma sombreadinha aqui. Vamos contornar aqui do outro lado. Puxa aqui. Aqui já tem uma bolinha. Aqui vamos fazendo mais umas bolinhas. As erupções que tem na casquinha aqui. Se quiser pegar um pincelzinho menor e fazer, também pode. Agora sim, vou com aquela misturinha de verde oliva e pinheiro e pistache. Aqui em cima é só preenchendo mesmo. Vou dando uma misturada ali naquela parte mais escura. E vem no meio, ó. Mesmo que eu passe aqui, ó, em cima de onde eu passei o risquinho, ele vai aparecer, ó. Depois é só fortalecer aqui um pouquinho. Vou pegar agora o verde pinheiro com oliva e vou escurecer um pouco mais aqui. Um pouquinho do pinheiro agora, só. Para escurecer um pouco mais aqui em cima. Aqui eu vou dar uma... Esses que estão maiores, os pepinos maiores, eles ficam com as... Vamos falar assim, que umas manchinhas aqui, ó. Não é um negócio assim muito certinho, sabe? Então, dá um zigue-zagueado aqui. Dá um pouquinho do efeito parecido. Vamos fazer agora as bolinhas. Primeiro eu vou fazer as bolinhas escuras, tudo primeiro. Ó. Depois vem clareando e fazendo os efeitos. Coloca uma hora mais para um lado, outra hora mais para o outro, para não ficar
só numa região. Aqui embaixo nós vamos diminuindo um pouco essa cor, não pode ficar tão escurão. Com um pouquinho do erva doce agora, eu coloco só de um lado do pincel, venho aqui, ó, dando uma clareadinha do lado de cima. É porque a sombra, a não ser que seja projetada, a sombra para baixo. Por conta do sol ou da luz elétrica que tá sempre para cima, né? Agora, quando é projetada, aí coloca pro lado que tiver projetado. Aqui eu que criei esse risco, não tem um lugar para olhar, então vamos jogar a claridade para cima e sombra para baixo. Vou dar aquele apertãozinho, deixa eu pegar um outro pincel, que esse tá muito bicudinho aqui. Aí, vou dar uma apertadinha aqui na parte escura. Um apertãozinho e depois a gente pode, onde apertou, pôr um pouquinho, colocar um pouquinho de tinta verde. Aqui eu fico chamando de verde, mas é porque ele é verde mesmo, né? Só que é bem clarinho, que é o erva doce. Se sumir, dá uma passadinha de novo, que aí dá certo. Vamos fazer um brilhinho aqui em cima, um pouco de claridade. Aqui, ó, para dar volume aqui. Ó, principalmente aqui nessa parte mais arredondadinha aqui, ó. Colocar um pouquinho mais forte para fazer o brilhinho. Eu não coloquei uma florzinha aqui. Eu vou pensar, às vezes eu ainda faço o desenho de uma flor. Aqui eu vou dar uma clareada um pouquinho. Para fazer aquele pezinho. Aqui também vou dar uma passadinha, bem clarinho. E aqui embaixo tem
um pouquinho de amarelo ouro com um amarelo canário. Que é a florzinha murchando já, né? Nesse maior nem precisa, mas ele tem. Aqui eu vou fazer. Não precisava, né? Vou pegar um pouquinho de siena também. Como é só uma florzinha murcha, só aparece aqui uns fiapinhos amareladinho. Um pouquinho do siena natural. Só mais aqui no pezinho pra fazer um charminho, ó. Com o pincel número 0, filete, vou dar uma passadinha aqui. Com siena natural, só para fazer o detalhinho aqui. Pode até fazer meio dando um balançadinho, porque ela fica murchinha, aí não fica retinho, não. Vou ver se eu faço uma flor aqui ou não. Se eu fizer, eu gravo para te mostrar.